Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui uma leitura expositiva. Olha que interessante. Uma leitura expositiva de Romanos 11. Você já leu Romanos 11? Estava meditando nesse texto e eu gostaria de compartilhar com você aqui. Olha que interessante. O propósito de Deus, né? Olha o que diz o texto. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Ou seja, será que Deus rejeitou o seu povo, Israel? Né? Aí diz assim, de modo nenhum, porque também eu sou israelita. Olha o que Paulo está dizendo. Eu sou judeu, né? Da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ou seja, dos três nomes, israelita, né? É o mais majestoso. Da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que o Espírito diz de Elias? O que o Espírito diz, né, de Elias? Né? Isso está lá em 1 Reis 19, 10, 14. Como falou a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e teus altares derrubaram. E eu fiquei sozinho e procuraram me matar. Na verdade, Elias nunca esteve sozinho, né? Deus sempre esteve com ele. Mas que lhe diz a divina resposta? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Veja aqui, né, a eleição, Deus guardando um povo. Assim também agora neste tempo, ou seja, na época aqui de Paulo, né, ficou um remanescente segundo a eleição da graça, né? Versículo 6. Mas se é por graça, ou seja, a bondade de Deus, né, que torna tudo possível pela cruz, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. E se é pelas obras, já não é pela graça. Ou seja, porque assim, as obras, quando se misturam com a graça, elas anulam a graça, ok? Então, se é pelas obras, já não é pela graça, porque as obras nunca podem produzir graça, ok? As obras nunca podem produzir a graça. De outra maneira, a obra já não é obra, né? Então, vamos lá. Versículo 7. Pois que, né? O que Israel buscava não o alcançou, né? Mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram cegos. Como está escrito? Aonde está escrito? Né? Em Isaías 29, 10. Deus lhe deu o espírito de profundo sono, olhos para que não vejam, e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Né? E Davi diz lá no Salmo 69, né? No Salmo 69, 22. Torne-se-lhes a sua mesa em laço, em armadilha e em tropeço, como o seu pagamento. Seus olhos sejam obscurecidos para que não vejam. Ou seja, né, eles não quiseram ver. Eles não queriam ver. Então Deus lhes deu o que eles queriam. Já que eles não quiseram ver, Deus deu aquilo que eles queriam. Vocês não querem ver, tudo bem, ok. Deus deu isso. E encurver-se-lhes sempre as costas, né? Ou seja, refere-se a eles suportando o fardo do cativeiro, né? Foi exatamente isso que aconteceu, né? Encurvem-se-lhes sobre as costas, eles se encurvaram sobre as costas, né? Ou seja, o cativeiro, que foi exatamente o que aconteceu. Aí vem a questão dos gentios, versículo 11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios. Para os provar com ciúmes. Olha que interessante, né? A gente pode ver isso quando a profecia de Noé, depois do dilúvio, né? Quando vai dizer assim, alargue-se Deus a Jafé,
né, Jafé, né, os gentios, né, e habite nas tendas de Sem, ou seja, Israel. Jafé receberá as bênçãos intencionadas para Sem, que foi exatamente o que aconteceu lá em Gênesis 9, 26 e 27. Aí versículo 12. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a plenitude deles. Quanto mais a plenitude deles. Você já leu em Efésios, quando vai dizer assim, a plenitude dos judeus e a plenitude dos gentios, né? Porque convosco falo gentios, ou seja, as nações que são distintas de Israel, né? Que enquanto eu for apóstolo dos gentios, honro o meu ministério, para que de alguma maneira possa provocar a ciúmes os da minha carne e venha salvar alguns deles. Olha só, que interessante. Paulo, ele esperava isso, né? Que Israel pudesse ver as bênçãos sobre os gentios e ficar com ciúmes, né? Olha o que Deus, o nosso Deus de Israel, está fazendo com esse povo. Está fazendo com as nações da terra. Está mexendo com as nações têm se voltado a ele. E Israel pudesse ver essas bênçãos e se converter, né? E pudessem aceitar a Cristo, né? Então, sendo salvos, né? Essa corrida, né? Olha o versículo 15. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão senão a vida dentre os mortos? Né? Olha só a ação de Deus de ter colocado temporariamente Israel de lado como um canal para levar as boas novas da salvação ao mundo. Então Israel teria ficado por um período de tempo de lado para que a salvação pudesse vir ao mundo, porque a salvação vem dos judeus. Mas Deus não rejeitou o seu povo. Por isso, quando a Bíblia fala de Israel, de Israel, é Israel. Quando a Bíblia está falando Egito, é Egito, não é Brasil. Né? Então, Brasil é Brasil, Estados Unidos é Estados Unidos, Europa é Europa, Israel é Israel. Né? Então, vamos lá, versículo 16. E se as primícias são santas, também a massa o é, né? E se a raiz é santa, também os ramos o são, né? E se alguns dos ramos forem quebrados, né? Ou seja, né? Fala do fato de que Israel, né, será finalmente trazida de volta, né? Israel vai ser trazido de volta, né? E tu, refere-se aqui à igreja, né? Ou seja, os gentios, sendo zambujeiros. Olha o que nós somos aqui, né? E tu, ou seja, os gentios sendo zambujeiro, ou seja, inferior, né? Fostes enxertados em lugar deles. Aqui fala do inferior sendo enxertado no superior, o que é totalmente contra a natureza, né? O inferior sendo enxertado no superior, né? Fosse enxertado em lugar deles, né? E feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Ou seja, isso significa que a igreja aqui, né, deriva a sua vida da raiz comum que foi originalmente dada a Israel há muito tempo, né? Não te glories contra os ramos. Ou seja, a igreja não substitui Israel no plano de Deus. Ela está incluída no plano de Deus por Israel ter rejeitado a Cristo. Amém? Então, ela não substitui Israel, mas ela é incluída no plano de Deus por Israel ter rejeitado a Cristo. E se contra eles te gloriares, saiba que tu não sustenta a raiz, e sim a raiz a ti. Então a igreja foi enxertada, edificada sobre as promessas que originalmente foram feitas a Israel, as quais ainda se aplicam a Israel e um dia serão cumpridas, né? Então, queridos, olha que interessante.
a exposição desse texto de Romanos, capítulo 11, né? O propósito de Deus. Deus não rejeitou o seu povo. Mas Paulo esperava isso, que as bênçãos, né? Deus operando nas nações, né? Deus trazendo as nações a Cristo, né? Essas bênçãos acontecendo nas nações poderiam provocar ciúmes em Israel e muitos deles pudessem se converter a Cristo. É o que vai estar lá em Efésios, né? Essa plenitude dos gentios, a plenitude dos judeus e a volta de Jesus, né? Esses povos. E então, quando muitos vão se convertendo, eles vão dizer, né? Bendito que vem em nome do Senhor. Né? O Senhor não vai voltar enquanto eles não declararem isso. O povo de Israel declara isso. E vão declarar à medida que vão se convertendo a Cristo. Como nós, eu, você, né? Nos convertemos a Cristo. E o mais interessante, olha que interessante, quando isso aconteceu, né? Quando Deus falou assim, olha, eu vou escolher um povo aí, né? Uma outra, eu vou tocar em outras nações. Olha que legal isso, olha que interessante. Olha o texto de Deuteronômio. Eu tenho estudado o livro de Deuteronômio, né? E eu tenho achado coisas incríveis aqui, versículos tremendos. E olha esse versículo, olha que interessante. Depois você abre na sua casa, sua Bíblia, você vê Deuteronômio 32, 21. Olha o que vai dizer aqui, no livro da lei, aqui no Pentateuco, né, tal. Olha o que vai dizer. 32, 21. A respeito de ciúmes, né, de provocar os ciúmes em Deus, tal. Olha o que vai dizer aqui. Eles me provocaram ciúmes com aquilo que não é Deus. Eles, o povo de Deus, a nação de Israel, o povo do Senhor, eles provocaram ciúmes em Deus com aquilo que não é Deus. Estavam trocando Deus pelos ídolos, por outros deuses. Fizeram-me enfurecer com as suas vaidades. Olha o que Deus está dizendo. Por isso eu também lhes provocarei ciúmes. Aí Deus diz assim, eu também vou provocar ciúmes em vocês. Como isso? Como? Com um povo que não é povo. O zambujeiro lá. Com um povo que não é povo. Né? Com nação insensata os farei enfurecer. Com uma nação insensata, com um povo que não é povo. Ou seja, comigo, com você, com os gentios. Deus já estava preparando isso aqui. Né? Aqui o versículo está fazendo referência a Atos, a Romanos lá 10, 11, né? Romanos 11. Refere-se aqui quando o Senhor se volta para os gentios e essa misericórdia nos alcança, a misericórdia da salvação. Quando Cristo na cruz, né? Quando o Senhor vai dizer, né? Eu vim para que eram os meus, mas os meus não os receberam. Mas todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Né? Deus rejeitou o seu povo? Não. Paulo está dizendo isso, eu sou judeu. Mas para que se cumprisse o seu propósito, a plenitude, a conversão dos gentios e a conversão dos judeus. E eles possam dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe você, que você reflita sobre a exposição do texto, Romanos 11, e o texto aqui de Deuteronômio 32, 21. Eles me provocaram ciúmes com aquilo que não é Deus, fizeram-me enfurecer com as suas vaidades. Por isso eu também lhes provocarei ciúmes com um povo que não é povo. Com nação insensata os farei enfurecer. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus.